Bem-vindas! Hoje a nossa análise mergulha num tema que, olha, afeta todo mundo todos os dias. A arte e a ciência, de criar uma conexão instantânea com outras pessoas. Uhum. A nossa fonte é o audiolivro do Nicholas Boothman, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E a missão aqui é ir um pouco além daquelas dicas superficiais, sabe? Sim, extrair o que funciona de verdade. Isso. Extrair as técnicas eficazes, os insights sobre como causar uma primeira impressão que seja poderosa e, ao mesmo tempo, autêntica. O interessante é que o autor não é um psicólogo, ele vem da fotografia de moda. Um mundo onde você tem segundos para criar química. Exatamente. E ele combina isso com o estudo de comportamento, tipo a programação neurolinguística. Ok, vamos analisar isso a fundo. Exato. E a ideia central dele é algo que a gente até sente, mas raramente para pensar. Ele diz que os primeiros 90 segundos de qualquer encontro são tipo campo de batalha. É ali que tudo se decide. É ali. Nesse tempinho, o nosso cérebro primitivo, a parte mais instintiva, faz um julgamento, assim, rápido e brutal. Ele decide entre lutar, fugir ou interagir. E a outra pessoa está fazendo a mesma coisa com a gente. Naquele exato momento. E para dar uma dimensão do impacto disso, o livro cita uma estatística que, nossa, me fez parar para pensar. 85% do nosso sucesso financeiro viria da nossa habilidade de se conectar com os outros. 85%? Apenas 15% viria das habilidades técnicas puras. Isso é impressionante. Inverte totalmente a lógica do que a gente aprende sobre carreira, né? Que é focar quase só no técnico. E para ensinar a gente a dominar esses 85%, o autor nos apresenta uma figura, o mentor dele, um homem chamado Francis Xavier Mershon. E o Mershon não era nada sutil, né? Nada. A história que abre o livro é fantástica. Numa reunião de vendas, para mostrar o poder de um anúncio, ele simplesmente despejou 2.497 envelopes no chão do escritório do cliente. Uma tática de choque total. Mas o curioso é que o mais importante não foi nem essa cena toda. Não foi. Foi a conversa dentro do táxi logo depois. Ali, de um jeito mais íntimo, o Mershon revelou o que ele chama de o Evangelho segundo Mershon. As 3 regras de ouro da conexão. E a primeira, olha, soa quase básica demais. Parece conselho de mãe, não é? Totalmente. Filho, olhe os olhos quando falar com as pessoas. Mas qual é a ciência por trás disso? Por que uma coisa tão simples funciona tão bem? Funciona porque ataca direto aquele cérebro primitivo que a gente falou. O contato visual é um dos sinais mais antigos de que não há ameaça. Ele transmite, não tenho nada a esconder, estou focado em você. Certo. E o sorriso é a sequência. Ele sinaliza segurança, felicidade e, mais importante, confiança. É um convite não verbal que diz, pode se aproximar, é seguro. O Mershon tinha uma frase ótima. A mensagem segue para onde os olhos a direcionam. Faz todo sentido. É a base da confiança. Mas a segunda regra é onde a coisa fica mais, sei lá, estranha. Ele diz, seja um camaleão. No táxi, o Mershon conta que ele estava o tempo todo espelhando sutilmente a postura do autor. Se o autor se inclinava, ele se inclinava. Minha primeira reação foi, mas isso não é meio falso? A pessoa não pode perceber e achar que é deboche? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está na sutileza e na ciência por trás. O conceito é sincronia límbica. É um mecanismo neurológico, sabe? Nosso cérebro busca segurança, pertencimento. Ok. Quando alguém de forma discreta espelha a nossa linguagem corporal, nosso ritmo, nosso cérebro não interpreta como imitação, mas como familiaridade. A mensagem subconsciente é: essa pessoa é como eu, é segura. É um jeito de criar sintonia sem precisar falar. Exatamente. É um rapport não verbal. E claro, tem um limite, né? Não é para imitar cada gesto como um mímico, que aí seria bizarro. É sobre captar a energia geral. Entendi. Não é copiar, é sintonizar. É quase como dançar com a pessoa, mas na conversa. E isso me leva à terceira regra, que no começo me pareceu a mais abstrata de todas. Capture a imaginação para capturar o coração. Essa é poderosa. Mas na prática, como ele demonstra isso? Ele demonstra da forma mais brilhante possível ali mesmo no táxi. O autor diz que não está com fome.
O Murchin, em vez de discutir, começa a descrever um jantar. Ah, essa parte é ótima. Ele não diz, vamos comer algo bom. Ele diz, imagine um soufflé de espinafre leve, aerado. Depois um filé apimentado mal passado, um crepe Suzette flambado na sua frente. Em 2 minutos, o autor estava morrendo de fome. Nossa! O que é fascinante aqui é que ele não falou com a lógica, ele falou com os sentidos. Ele criou uma experiência na mente do autor. A imaginação ativa a emoção e a emoção muda o comportamento. Foi a mesma coisa que ele fez com os envelopes. Ele não vendeu um anúncio, ele fez o cliente imaginar uma montanha de sucesso. Isso é muito poderoso mesmo. Muda a comunicação de algo transacional para algo experiencial. Exato. Essas regras do Murchin são uma base filosófica incrível, mas como aplicar isso de forma consistente? Como transformar essa filosofia num método para usar no dia a dia? E é exatamente aí que o livro avança. Ele traduz essa filosofia numa fórmula prática, um ciclo de ação que ele chama de KFC. KFC, e não tem nada a ver com frango frito, imagina. Não, ele até brinca com isso. É um acrônimo para Know, Find Out e Change. Saber, observar e mudar. Ok, vamos desmembrar isso. K é de know, saiba. Exato, saiba o que você quer. E o ponto crucial é saber em termos positivos. O cérebro tem dificuldade com a negação. Se eu falo, não pense em um elefante rosa. Pronto, já pensei. Exato. Então, em vez de entrar numa reunião pensando, não quero brigar, o ideal é pensar, quero uma solução colaborativa. É definir um alvo claro, positivo. Certo. O segundo passo é F, de find out. Observe. Isso é sobre ter consciência do que está acontecendo. Precisamente. É sobre calibrar. Você tem seu objetivo, agora observa. Sua abordagem está funcionando? A pessoa está se abrindo ou se fechando? É coletar dados em tempo real. Você está chegando mais perto ou mais longe do seu objetivo? E isso leva ao C de change, mude. Se não está funcionando, mude. E o que eu acho libertador nisso é a ideia que ele reforça: não existe fracasso, apenas feedback. Essa mudança de mentalidade é transformadora. Tira o peso da performance, sabe? Em vez de sentir que falhou, a mentalidade vira, ok, a abordagem A gerou resultado X. Não era o que eu queria. Qual a próxima hipótese que eu vou testar? Vira quase um experimento científico. É daquela escola que precisava de dinheiro. Eles aplicaram o KFC perfeitamente. Primeiro, o K. Sabiam o que queriam, o dinheiro para a sede. Depois, o F. Observaram que os métodos de sempre, as rifas e tal, não estavam funcionando. E aí veio o C, a mudança. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre a inutilidade de ficar repetindo a mesma ação esperando um resultado diferente. A famosa frase que atribuem ao Einstein. Pois é, a escola percebeu isso. Em vez de insistir em eventos pequenos, eles mudaram radicalmente. Criaram um torneio de golfe profissional com celebridades, empresários. Eles pararam de pedir doações e passaram a oferecer uma experiência, uma história. E com essa nova abordagem, superaram a meta. Mudaram a escala da imaginação do público. Exato. Essa ideia do KFC é poderosa para a estratégia, mas tanto o Murchin com os envelopes quanto o descrevendo o jantar me fazem pensar que a forma como a gente comunica é, talvez, mais importante que o que a gente comunica. O livro fala disso, né? Da parte não verbal. Com certeza. É onde a maior parte da comunicação acontece. Ele chama isso de o abecedário da comunicação. São 3 pilares: atitude, linguagem corporal, o body language, e coerência, ABC. Isso. O A de atitude é o ponto de partida. Ele argumenta que a sua atitude é a primeira coisa que as pessoas leem em você, antes mesmo de abrir a boca. E é contagioso, né? Por bem ou por mal. Lembro da história dele chegando numa cidade e a impressão foi péssima. Mas em outra viagem, ele vê um carregador de malas que dançava com as malas. Que incrível isso! E aquele gesto mudou toda a percepção dele sobre o lugar. É o poder da transferência de estado emocional. A atitude positiva do carregador foi transferida para ele sem uma palavra. O livro até sugere uma técnica, um pouco curiosa: ficar repetindo a palavra ótimo,
para si mesmo, em voz alta. Parece bobo, mas faz sentido. É um tipo de biohacking emocional. Exato. Você força seu corpo e mente a entrarem num estado mais positivo e é essa energia que você vai transmitir. Ok, então temos atitude. O B é de linguagem corporal. Aqui, o principal é a diferença entre aberta e fechada. Exatamente. Linguagem corporal fechada, braços cruzados, corpo de lado, são sinais de defesa, de desinteresse. É uma barreira. Uhum. Já a linguagem aberta. Braços descruzados, palmas visíveis. É um convite. E ele dá uma dica que eu acho muito poética e eficaz. Aponte seu coração para o coração da outra pessoa. Gosto dessa dica. É visual, fácil de lembrar. Em vez de pensar em 1000 regras, é só pensar. Meu peito está voltado para essa pessoa. É quase simbólico. Mostra que você está presente. Sim, porque expor o peito, onde ficam os órgãos vitais, é um sinal primitivo de confiança. Você mostra que confia na pessoa. E isso nos leva ao C, de coerência, que amarra tudo. É aqui que entra a famosa regra 55-38-7. Ah, sim. Aqui diz que a comunicação é 55% linguagem corporal, 38% tom de voz e só 7% as palavras. Isso. E, assim, é importante dizer que esses números são de um estudo específico sobre emoções. Não é que as palavras não importam, mas o insight principal é inegável. Quando existe um conflito entre o que a gente diz e como o nosso corpo se comporta... É sempre o corpo. Na mensagem não verbal. Sempre. Invariavelmente. A incoerência gera desconfiança na hora. O exemplo do gerente Terry no livro é perfeito para isso. Ele queria passar entusiasmo, usava palavras como incrível, oportunidade. Mas o corpo dele contava outra história. Contava uma história de terror. Ele dizia, estou animado, mas o corpo estava tenso, os olhos passeando pela sala, os pés apontando para a porta. A linguagem corporal dele gritava, quero sair daqui. Exatamente. E o resultado? Ninguém se conectava com ele. A equipe sentia essa dissonância. Isso minava toda a confiança. Para convencer, os 3 canais, visual, vocal e verbal, precisam contar a mesma história. Ok, foi bastante informação. Se eu tivesse que resumir os pontos principais, eu diria, primeiro, as 3 regras de Murchin. Olha nos olhos e sorria para criar segurança. Seja um camaleão sintonizando-se com o outro. E, o mais importante, capture a imaginação para despertar a emoção. Perfeito. Depois, a fórmula KFC como guia para a ação. Saiba o que você quer em termos positivos, observe o feedback que está recebendo e mude sua abordagem, lembrando que não há fracasso, só aprendizado. E, por fim, o ABC da comunicação que acontece sob a superfície. Cuide da sua atitude, porque ela é contagiante, mantenha uma linguagem corporal aberta e busque a coerência total entre o que você diz, como você diz e o que seu corpo mostra. Exatamente. E a essência de tudo isso, o fio que conecta essas técnicas, é que não é sobre ser falso ou manipular, sabe? É sobre construir uma ponte entre quem a gente é por dentro, nossas intenções, nossos valores e como a gente se expressa para o mundo. Alinhar a intenção com a expressão. Isso. Para que a primeira impressão que as pessoas têm da gente seja um reflexo genuíno de quem realmente somos. E para encerrar, um pensamento para reflexão. A nossa análise hoje focou muito em como nós podemos nos apresentar melhor. Mas o autor menciona que as pessoas têm canais sensoriais preferenciais. Umas são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas de sentimentos. Então fica a pergunta: e se o próximo nível para uma conexão ainda mais profunda não for só ajustar como nós falamos, mas também aprender a perceber como a outra pessoa prefere processar o mundo? Fica a reflexão. A gente está falando a nossa língua ou está se esforçando para falar a língua de quem nos escuta?